Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Recebam minhas mais sinceras condolências pela partida de nosso irmão, reverendo Felipe Aparício Salazar, pastor lá em Tessonapa, Veracruz, a sua família, sua esposa Salomé Messar Garcia, seus filhos Gabriel Aparício Messa, Natael Aparício Messa, Antônia Aparício Messa, Susana Ruble Aparício Messa e todos os outros familiares e amigos e todos os irmãos em Cristo que também conheceram ao nosso irmão Felipe. Ele está na sexta dimensão, olhando para cá, e está muito feliz, muito contente, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para todos os crentes nele. A ele o voltaremos a ver, porque é uma promessa que Deus nos deu, promessa que ele nos falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, versículo 25 em diante, onde nos diz: em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E no capítulo 6 também nos fala, no versículo 39 ao 40, diz, deste mesmo Evangelho segundo São João, diz: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo o que Ele me der eu não perca nada, senão que eu ressuscite no último dia, no dia postreiro. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando ele diz que eu ressuscitarei no último dia, é a voz do Senhor, o ministério de Jesus, que é um dos ministérios que Deus está operando neste tempo final, porque a vinda do Filho do Homem é com seus anjos, e essa mesma voz que chamou Lázaro para fora é a mesma voz que em Espírito Santo está no meio da igreja, a qual essa voz será falada e será ouvida pelos da sexta dimensão. Agora tem um mistério aí nisso, mistério que está sendo aberto neste tempo final, de como é que eles ouvirão a voz do Filho de Deus. Diz: e aqueles que a ouvirem, ou seja, que quando se fala que eles estarão escutando, é porque existe uma voz que está sendo pronunciada, falada, e sempre que Deus tem falado com a raça humana, ou para a raça humana, Ele tem falado através de um instrumento. Portanto, o apóstolo Paulo depois nos reconfirma tudo isso em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante, diz: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorrupção, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorrupção, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorvida, tragada foi a morte em vitória. Vejam que a trombeta final, a última trombeta, porque essa trombeta é a qual é ela que nos mostra em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, onde nos diz: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperanças. Não devemos nos entristecer, porque mesmo que nestes corpos, pois nós sentimos dores,
tristeza por causa dos nossos seres queridos quando eles partem deste planeta Terra, vão embora, mas nós temos uma esperança, não como os outros que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não receberam o Senhor, que não receberam o Senhor enquanto estiveram vivendo nos seus corpos terrenos neste planeta Terra. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus aqueles que dormiram nele. Por isso dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora vejam que aí está a trombeta, a qual ela é soada, porque é essa sétima trombeta, como o último selo, e o último selo é o sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, e essa sétima trombeta é para o povo hebreu, Moisés e Elias. Assim que vejam vocês como isso tem a ver, todo esse trabalho, esse labor de aclamação, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, tudo isso tem a ver com a ressurreição e a transformação. Tem que estar manifestado esses três eventos, tem que estar manifestado em um mesmo véu de carne, um só véu de carne, porque foi refletido, foi mostrado a aclamação, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus nos diferentes mensageiros, mas muito mais no precursor da segunda vinda do Senhor e no poderoso arcanjo que Deus enviou com as boas novas ou notícias para a igreja neste tempo final, nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago. Agora podem ver que para que se realize a ressurreição, tem que estar, esses três eventos têm que estar condensados nessa voz, a qual naquele momento chamou a Lázaro do sepulcro, do túmulo, e o levantou. Lá estava a voz da ressurreição, ali estava a aclamação, ali estava a voz de arcanjo, e aí estava a trombeta de Deus. Porque para a ressurreição tem que estar os três eventos, e como em Jesus está condensado esses três eventos importantes, a ressurreição tinha que acontecer em Lázaro, com Lázaro, e isso, neste tempo final, estará sendo cumprido ou cumprida plenamente na vinda do Filho do Homem, em quem ou nele está aí esses três grandes eventos ou acontecimentos. Ou seja, aqui, plenamente já quando chegar esse momento onde o ministério que Deus está usando neste tempo final, tome ou dê a ordem da parte de Deus de falar a palavra para que venham os da sexta dimensão. Tem um mecanismo e tem uma ordem para que se realize, que se faça a ressurreição. Portanto, já para esse momento ou instante, tudo será em toda a sua plenitude. E disso falaremos numa outra ocasião. Num outro momento falaremos desse mistério, desse momento, desse instante onde o Filho do Homem estará sendo manifestado. Em toda a sua plenitude, com esses três eventos nele. A aclamação, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Agora, tudo isso, lembrem-se que tudo isso aconteceu no tempo de Jesus, depois de ser adotado, e ele teve um ministério de 6 meses e depois fez a obra de redenção na cruz do Calvário, estando adotado. Agora, para o povo hebreu, é um tempo de 3 anos e meio, que é a primeira parte da semana número 70. E esse tempo é exatamente 3 anos e meio. São exatamente e meio. Faltam 3 anos e meio dessa semana número 70,
a qual é para Israel, ela é para Israel. Agora lembre-se que Israel são selados e entram na dispensação do reino antes de começar a grande tribulação. Portanto, não está esse chamado e o selar os 144 mil não está dentro dos 3 anos e meio. Ou seja, que esses últimos 6 meses de Jesus adotado representa um lapso, um intervalo de tempo entre os gentios antes de começar a grande tribulação. E disso, em Apocalipse 11 já nos fala desses ministérios adotados e nos fala do labor, do trabalho que eles estiveram realizando, fazendo até que a besta os mata, porque diz que quando houve Apocalipse capítulo 11, versículo 7, e quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Ou seja, que para que se faça, se realize esse cumprimento da ressurreição, tem um momento, existe um momento muito importante, tal como foi quando Jesus foi crucificado. Mas, primeiro, tudo isso está se cumprindo no campo, na esfera espiritual. Em uma porção se cumpriu e se refletiu no reverendo William Branham. Quando ele pregou, eu acuso esta geração. E ele esteve falando aí que tinham crucificado o Senhor na sua segunda vinda e também, no tempo do nosso irmão William Soto Santiago, houve um momento em que também esteve se refletindo esse evento ou acontecimento, mas plenamente ou em plenitude, neste tempo final, além da crucificação, falando mal, falando contra o cumprimento dessa promessa, do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, além de crucificá-lo, matando a influência dele, porque o irmão Branham fala que se você quiser matar um homem mate a influência dele, ou seja, matando a influência. Vamos ver se nós achamos essa porção. No livro de citações, isso está no livro de citações, na página, vamos ver aqui a página 21. Olhem, diz, parágrafo 166. Você não tem que meter uma navalha nas costas de um homem para matá-lo. Você pode quebrar o seu caráter e matá-lo. Matar a sua influência, falar contra o seu pastor e falar algo mal dele. É assim como você pode matá-lo. É bem melhor que você desse um tiro nele. Agora, diz, se falou alguma coisa que não fosse certa dele, bom, isso vai matar a sua influência com as pessoas. Se falar algo e coisas como essas, você é culpado por isso. E em cima escreve, matam a influência com o povo, junto ao povo, ou seja, falando mal. Diz que é melhor fosse que desse um tiro nele, o balassem, e é isso que vão terminar fazendo. E fizeram isso com Jesus na sua primeira vinda. Tentaram muitas vezes, tentaram matá-lo, o inimigo, e até que no fim, finalmente conseguiram, o crucificaram. Na página 146, parágrafo 1302, também nos fala, onde nos diz, vemos que Abraão e Ló tiveram um conflito, uma confusão. Vemos que Moisés e Datã, Coré, tiveram o conflito ou um conflito. Quando o carnal e o espiritual se encontram, sempre acontece um conflito. E aí escreve Jesus e Judas, Caim, Abel, o natural odeia o espiritual. Notem, sempre causou que o natural odeia o espiritual. Causou que Caim odiasse Abel, causou que Coré odiasse Moisés, causou que Judas odiasse Jesus. E já assim, sem cessar por diante, causa que o natural odeia o espiritual. E desenhe uma estrela de Davi. Exatamente tal como Caim no princípio odiou Abel.
de quem Deus recebeu o sacrifício de Abel e tentam destruí-los. Eles tentam destruir a influência, tentam destruir tudo, porque não é nada senão inveja. Começou em Caim e provou que foi a inveja. E aí ainda é a mesma coisa hoje, quando o natural, o carnal e o espiritual se encontram juntos. E escreve, tentam destruir a influência. Agora veja que, vejam que neste tempo final, isso é o que o inimigo de Deus, o qual, e são espíritos da quinta dimensão usando pessoas, tal como aconteceu nesses tempos, no tempo de Caim, de Abel. O inimigo usou Caim no tempo de Coré e de Moisés, Datã, Coré e Abirã. O inimigo usou a Datã, a Coré e Abirã contra Moisés. No tempo de Jesus, vejam, usou Judas contra Jesus. E em cada tempo também ele diz aí, e já sem parar isso, ou seja, tantos casos que existem na Bíblia, e neste tempo não é uma exceção neste tempo. Assim como os nomes na Bíblia, existem nomes na Bíblia de pessoas que ficaram contra o programa divino em cada era e em cada dispensação. Também na história deste tempo final ficará marcado os nomes das pessoas que se levantaram contra o programa divino, atacando a influência não apenas do mensageiro, do instrumento que Deus tem neste tempo final, senão que também dos ministros e do povo que está seguindo a arca. Ficarão marcados ou evidenciados na história da Bíblia, na história do programa divino, como pessoas que combateram o programa divino no tempo em que elas viveram, lhes coube viver. Vejam que também, assim como dos escolhidos de Deus, ficarão na história como os valentes deste tempo final. E isso será a mensagem e o ensinamento por todo o milênio e por toda a eternidade. De tudo aquilo que Deus esteve fazendo, não apenas neste tempo e dos tempos passados, senão do que estaria acontecendo durante o milênio e durante a eternidade. E o nome desses valentes, no qual eles estiveram na terra, em corpos terrenos, cada um deles, no tempo que lhes coube viver, esses nomes ficam registrados como os valentes de cada era. Mas também está essa parte de que ficam registrados, marcados, esses nomes de pessoas que também ficaram contra, neste tempo final do programa divino, porque tudo é paralelo. Se ele diz que a segunda vinda do Senhor seria paralelo em tudo, pois todos os ângulos, havidos e por haver, que existem, que vão existir, do cumprimento, da vinda, do cumprimento desse sétimo selo, ele diz que seria paralelo em tudo. Página 119, o parágrafo 1058. Assim que o importante é que estejamos do lado do programa divino, que estejamos do lado, ou estamos do lado da obra que Deus está realizando, fazendo. Por quê? Porque se uma pessoa partir, ou se Deus já o manda para descansar, pois ele está seguro com essa esperança que vai ressuscitar. Mas se é daqueles que se levantaram contra e morre ou morrer, pois essa pessoa se verá depois do milênio, se verá essa pessoa. Se sair-se bem no juízo, então terá vida eterna. Se não se sair bem, então será desaparecido, vai desaparecer em alma, espírito e corpo. Agora vejam vocês o quão delicado é em cada era e em cada dispensação as pessoas tomar ou terem uma certa atitude diante do programa divino, e se derem conta, se perceberem que já não são daqueles que vão ser transformados e raptados, pois é melhor que fiquem braço a braço, lado a lado com aqueles que sim estão se preparando para obter essa fé de rapto.
que se ponham à disposição dos escolhidos. É o melhor que podem fazer. E se não puderem fazer isso, é melhor que fiquem bem quietinhos, porque se ficarem combatendo ou combatê-lo, falar, blasfemar e fazer parte do cumprimento, pleno cumprimento depois de Apocalipse 11, e Judas fez isso, Judas Iscariotes fez isso, então aí o seu nome é apagado. Mas para aqueles que têm esperança, os que têm esperança, como diz o apóstolo Paulo aí, na escritura que estamos lendo, onde nós paramos aí, diz, depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essas são palavras de consolo para todos os familiares de nosso irmão Felipe Aparício Salazar, reverendo Felipe, a sua esposa, seus filhos e toda a família, de que ele vai voltar, regressar na primeira ressurreição, e o veremos novamente conosco, nesse corpo eterno e glorificado. E neste tempo final, já para esse tempo, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o anjo ministrador, que está operando tal como operou em cada mensageiro, ou seja, no instrumento, o anjo do Senhor Jesus Cristo em Paulo, o anjo do Senhor Jesus Cristo em Irineu, o anjo do Senhor Jesus Cristo em Wesley, Lutero, Wesley, todos eles, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham, vejam, o anjo do Senhor Jesus Cristo operando nesses mensageiros, mas chegará a parte de que o anjo do Senhor Jesus Cristo já na etapa, na última manifestação da visão da grande carpa catedral, já o vemos nesse instrumento adotado e depois cumprindo essa promessa da ressurreição e da transformação dos vivos, já com o corpo glorificado. O que tem que fazer o ser humano tem que identificar onde está o anjo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o anjo é quem opera esses ministérios. Quando esse instrumento, véu de carne, vai embora, se vai, ele envia outro, e nesse outro é que ele cumpre esse outro programa. E como já não vai haver mais véus de carne depois do último que Deus está usando, pois já é nessa manifestação do anjo do Senhor Jesus Cristo, nesse instrumento, onde Deus cumpre toda a promessa, tanto para os gentios como para o povo hebreu. Esse instrumento será o que estará selando e juntando os 144 mil e colocando-os dentro da dispensação do reino. E depois, então, por esses dias, estará acontecendo, de 30 a 40 dias, estará acontecendo a parte do rapto, para irmos para a ceia das bodas do Cordeiro, mas já os 144 mil já selados. Tudo é localizar a personagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, onde ele está obrando, trabalhando no meio da raça humana, porque sempre se necessita, é necessário um véu de carne. Assim como o anjo do pacto usou um véu de carne no Antigo Testamento e depois foi encarnado, ou se encarnou, ou seja, veio em carne humana em Jesus, o anjo do Senhor Jesus Cristo esteve obrando no meio da sua igreja, depois esteve obrando no meio do nosso irmão William Souto Santiago, trazendo-nos as boas novas, e diz que este Espírito Santo que temos, diz o irmão Branham, que está no nosso meio agorinha mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É na manifestação final, na última manifestação, que Deus estará coroando esse ministério como Rei, porque ele vem como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação. É a obra de reclamação nesses 30 a 40 dias que se realiza, que se faz tudo aquilo que Deus tem para realizar no meio dos gentios. Já a porta dos gentios é fechada com o tratamento de Deus com os gentios, ou seja, com os escolhidos, dando-lhes a misericórdia de Deus, com e através dos ministérios de Moisés e Elias, através desse novo propiciatório, porque já no trono que está no céu, ele já não está como juiz, já não há misericórdia lá, e o único lugar na raça humana que estaria recebendo misericórdia seria através desses ministérios de Moisés e Elias. E
a humanidade, porquanto ela não estará crendo e não receberá o cumprimento da sua vinda, então o juízo divino estará caindo sobre este planeta Terra. Mas antes que caiam os juízos divinos, antes que caiam, o povo hebreu, 144.000 serão selados, e as virgens fátuas também conhecerão o mistério do sétimo selo, porque será aberto esse mistério para eles. E eles então darão as suas vidas na grande tribulação. E tudo isto, neste tempo final, para a última trombeta, a trombeta final. Receba minhas mais sinceras condolências, eu reitero minhas mais sinceras condolências para a família do reverendo Felipe Aparício Salazar, o qual ele partiu para com o Senhor, mas ele está feliz lá na sexta dimensão, desfrutando das bênçãos que Deus tem lá para todo crente nele. A trombeta final, a última trombeta, a ressurreição e a transformação. Esse foi o nosso tema para este momento. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.